Bom, e agora vamos abrir aqui um bloco voltado para a saúde. Hoje vamos abrir espaço aqui no nosso programa para falar sobre o segundo tipo de câncer mais comum entre homens e mulheres, o câncer no intestino. Esse câncer pode causar muitas dores e até a morte. É uma doença que já afetou aí grandes famosos, né, como a Preta Gil, jornalista Emílio Surita, a cantora Simone, que ainda lutam contra o câncer de intestino. Também fez vítimas fatais aí em tragédias que chocaram o mundo, como o ator americano Chadwick Boseman, do filme Pantera Negra, o Rei Pelé, e o jogador também aí, o Roberto Dinamite. Para falar sobre esse tema, nós convidamos aqui um especialista no assunto, que é o médico gastroenterologista, Dr. Eduardo Oliveira. Ele já está aqui conosco para esse bate-papo. Bom dia, Dr. Edward. Seja bem-vindo ao jornal Gazeta 93. Bom dia. Primeiramente, agradecendo muito o convite de vocês e poder esclarecer a população sobre as dúvidas que tivessem sobre o câncer de intestino. Isso mesmo, bom dia, doutor Eduardo. Vamos lá para o nosso bate-papo para tirar as dúvidas dos nossos ouvintes sobre essa doença que está em destaque na mídia. A gente vinha comentando aqui em off, quando o senhor chegou nos estúdios, e realmente é algo que tem chocado, as pessoas têm se preocupado, mas às vezes não conhecem tanto. Quais são os sintomas? Tem como reconhecer quando o câncer começa a se manifestar? Isso, o interessante aqui, vale ressaltar, que esse câncer era o quarto câncer mais comum. Hoje passou a ser o segundo câncer mais comum, perdendo para o câncer de próstata nos homens e câncer de mama nas mulheres. E o interessante é que esse câncer é prevenível. Podemos evitar o câncer de intestino através de exames de rastreamento, como é a colonoscopia. O exame de rastreamento começa a partir dos 45 anos em homens e mulheres. Quando realizamos uma colonoscopia, nós identificamos pequenos pólipos, pequenas verruguinhas, que têm potencial de ser maligno. Então, durante a colonoscopia, são retiradas essas lesões e assim podemos evitar o câncer. Em alguns casos já mais avançados, quando o paciente não realiza a colonoscopia, podemos já achar lesões muito maiores que são difíceis de tratar. Então, essa que é a dica, a prevenção, porque este câncer é prevenível, a diferença de outros métodos. Isso. Por exemplo, a mamografia, nós identificamos o câncer no início, ou seja, em outros cânceres diagnosticamos no início. Neste aqui, identificamos lesões pré-malignas, que se são retiradas, podemos realmente evitar o câncer. Dá para perceber, por exemplo, né, não deu tempo, a pessoa, infelizmente, é aquela que não costuma fazer exames, não trabalha de uma forma preventiva com sua saúde, mas começou a sentir um mal-estar, porque causa muita dor, certo, doutor? Quais seriam esses problemas, esses sintomas que se manifestam? Sim. Então, no caso de um câncer avançado, o paciente pode identificar porque vai ter emagrecimento muito rápido, sangue nas fezes, diarreia. Até teve recentemente um caso de uma jovem de 24 anos, enfermeira, que arrotava muito. E ele é jovem, ninguém pensou em um câncer de intestino. Realizou a colonoscopia e mostrou um câncer no estadio 3, jovem, 24 anos. Agora, quando a lesão é pequena, o paciente não vai ter sintomas. É isso que nos engana. Não tenho sintomas, logo não faço exames. Mas aí que está. Nós devemos realizar os exames de prevenção, quando não sentimos nada. Exatamente. Doutor Edward, você mencionou o caso dessa paciente de 24 anos. Tem alguma faixa etária mais comum para as pessoas serem acometidas por esse câncer? Sim, a faixa etária é aproximadamente aos 60 anos. Mas nosso rastreamento começa a partir dos 45 anos, porque alguns casos têm começado mais cedo. Casos entre pessoas mais jovens são raros? É muito raro, mas lembremos que também tem um componente genético. Ou seja, não é só estilo de vida. Ah, esqueci de falar para vocês. Hoje em dia tem muitos cânceres devido ao nosso estilo de vida. Sedentarismo, obesidade, baixo consumo de fibras, carnes vermelhas, tabagismo, etilismo aumentam o risco de câncer de intestino.
Poxa vida, hein? Eu já ia até inclusive perguntar se é possível uma pessoa que não tem histórico na família de vir a ser acometida pelo câncer no intestino. É uma probabilidade grande, baixa? Pode sim, porque não é somente o fator genético. Aí entra isso que o senhor comentou. Exatamente, também um fator ambiental, obesidade, sedentarismo, etilismo, tabagismo. Um estilo de vida que, na verdade, deveria ser evitado para que a gente tivesse qualidade de vida em todos os sentidos, né, Tiago? Certamente. Eu queria também, a gente está falando aqui bastante sobre prevenção, que é algo que realmente é muito importante nesse caso, mas eu queria também falar sobre o tratamento, doutor Edward. Como que é o tratamento? Aqui no Acre, como é que isso acontece? Tem tratamentos suficientes para suprir um paciente acometido pelo câncer de intestino? Então, vai depender do estadio da identificação do câncer, né? Lesões pré-malignas são retiradas durante o exame de prevenção e já as lesões estabelecidas vai depender do tamanho. Tem quimioterapia, radioterapia, tem cirurgia também, então vai depender. O Acre, sim, tem atingido, tomado conta, feito bem esses tratamentos. E se não tratar, pode se espalhar para outras partes do corpo, não é mesmo? Sim, o intestino está muito irrigado, vascularizado, então rapidamente vai para o fígado, pulmões, está no centro do corpo, né? E caso uma pessoa seja cometida por esse câncer no intestino, consiga atingir a remissão, se tratou, atingiu a remissão, quais restrições que ela leva aí também para o restante da sua vida, doutor? O que que fica ali no corpo da pessoa? Então, muitos pacientes são curados, essa é a boa notícia. Essa é boa notícia, né? Muitos são curados. Então, não tenha medo de procurar, ou de pesquisar, ou de até achar. Ou tem medo de não achar, tem medo de não procurar. Em alguns casos, a cirurgia, algum tempo, a pessoa pode ficar com uma bolsa de colostomia, em algum tempo, mas depois essa bolsa é fechada em alguns casos, né? Isso, então, doutor Eduardo, vamos aqui falar para os nossos ouvintes que são muito corretos, vão cuidar da qualidade de vida, vão seguir tudo direitinho, dá um passo a passo, algumas dicas do que fazer para ter uma vida saudável. Dá umas dicas bem assim para os ouvintes da Alguns Gazeta. hábitos aí, Alguns né, para hábitos. ter qualidade de vida, evitar esse tipo de câncer. Isso, então, se o fator de risco é obesidade, emagrecimento, se o fator de risco é sedentarismo, fazer atividade física, acordar cedo. Se o fator de risco é comer muita carne vermelha, aumentar o consumo de fibras, frutas, café da manhã, saladas. Se o aumento de risco é a bebida, evitar bebidas, evitar fumar, né? Todas essas coisas que ajudam. Excelentes esclarecimentos, doutor Edward. Nosso tempo aqui, infelizmente, acabou. O papo foi muito legal, passou aí bem rápido, né? Nós agradecemos aí pela sua disposição em vir aqui alertar os nossos ouvintes sobre o câncer no intestino, doença aí que merece demais a atenção de todos, principalmente aí, a partir dessa faixa etária dos 45 anos, realmente prevenir é a melhor saída. Com certeza, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço.